Sexta-feira, 22 de maio. Nossa, setembro? Que isso, meu Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop Fan Entrevista em versão live. Eu sou Edgar Borges. Deixa eu ajustar essa iluminação porque eu estou completamente desfocado aqui, ali. Tá mais ou menos, tá bom. Jay Bonierski, thank you so much for being here. Flávia Medeiros, muito obrigado. Nossos amigos da Rede Cinemax, o Jefferson Boa. Jefferson, já vou te chamar, meu amigo. Segura só um pouquinho, deixa só o pessoal chegar aí mais um pouquinho, dá um minutinho. Obrigado aí vocês por nos acompanharem nessa sexta-feira. Pessoal da Lumière Velas Biscuit, também muito obrigado pela presença. Sexta-feira à noite, 22 de maio, eu abri dizendo que era 22 de setembro, olha só. Completamente sem noção do tempo. Tempo, né? Vamos falar de tempo hoje, tem uma notícia muito boa, muito bacana. Eu acho que eu já vou trazer ele para cá, porque tempo sempre é bom, então chega para cá. Venha para cá você! Jefferson Borges na tela, pintando em 3, 2, 1, vai! Grande Jefferson Tudo bom, Borges, Edgar? amigos. Aí agora que eu me toquei, o Borges com Borges, mas não somos parentes. Pois é, rapaz, eu ia já abrir fazendo essa brincadeira que são os primos, a live dos primos. Exatamente, minha família nunca passeou por Petrópolis, então acho muito improvável. Olha, mas eu tenho familiares em Caxias, no centro do Rio, tá? Espalhados aí Borges por todo o Brasil. Fica de olho, hein? Verdade. Meu amigo Jefferson, primeiramente, muito obrigado pela tua presença. Eu já vou começar aqui fazendo uma corrigenda, aquela puxada de orelha básica dos bastidores, mas aqui a gente não esconde nada. Na verdade, Jefferson Borges, ele é coordenador de comunicação do Cinemax, da rede Cinemax, não é diretor de marketing. É porque a gente fala tanto, você é o cara que cuida da comunicação, que acaba cuidando do marketing, acaba cuidando de tudo, e a gente, na empolgação com a tua agenda livre, a gente acabou colocando lá, mas então estou corrigindo aqui, e Jefferson com 2 Fs. Não, não foi nenhum puxão de orelha, foi mais um cutuque. Acho que você resumiu bem. Lá no cinema a gente faz de um tudo. É comunicação, é marketing, é essa questão de edição de conteúdo web, assessoria de imprensa. Por formação eu sou jornalista, Uhum. mas lá no cinema a gente faz de um tudo. Então eu tento colocar aí a comunicação nesse balaio de atividades e braços dentro do cinema, do Cinemax. Tá certo, pô. Tá bem representado que vocês nunca falham aí com as boas notícias. Ô Jefferson, o pessoal já está aí mais ou menos posicionado. Mais uma vez eu agradeço a quem está nos acompanhando ao vivo. Quem vai acompanhando depois essa live. Por que a gente fez esse convite a vocês? Vocês que são parceiros aí, quase que cofundadores também da proposta do Pop Fan. A gente conhece ambas as caminhadas desde o do início. Eu acompanhei a chegada do Cinemax a Petrópolis e depois a gente estabeleceu amizade, né? Virou aquele cunho profissional que acabou estendendo para uma amizade. Então, como todo bom amigo, a gente passa por um momento que infelizmente não é favorável para o mundo inteiro, não é só para um, para dois, para 100, é para todo mundo. Então existiu essa preocupação nossa em conversar com vocês que neste atual momento são os mais afetados, né? Então, nesse nosso papo, eu prefiro começar até pela pergunta difícil. Quão dolorosa tem sido essa experiência para toda a família Cinemax? Acho que até falando, englobando o mercado de cinema como um todo, mas vocês que são amigos próximos podem dar esse panorama. Por favor. Olha, Edgar, não está sendo um momento nada fácil, porque é como a gente conversa lá internamente. Nós somos um dos primeiros a fechar e agora vai ser um dos últimos a abrir. E a gente está nessa fase de totalmente incertezas. O que Uhum. hoje vai acontecer, amanhã já não vai.
o mercado cinematográfico depende também muito do mercado lá de fora, o mercado internacional. Então, Uhum. se o Brasil, porventura, superar essa pandemia mais rápido do que os outros países, ainda assim a gente não consegue abrir as nossas salas como a gente queria, porque aqui a gente pode ter até condição de lançar um filme, mas se lá nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, eles não conseguirem lançar um filme como Mulan, que é um dos maiores lançamentos agora, um dos primeiros, a gente não vai conseguir lançar. A gente já tem ciência de que se eles não lançarem lá fora, a gente não lança aqui. E Uhum. pelo andar da carruagem também a gente está nessa fase dessa pandemia no Brasil, que a curva, não, a curva sobe, outra hora há uma descida dos casos. Então é Uhum. uma incerteza, a gente não sabe como atuar. A gente tem algumas previsões, a gente tem acompanhado o mercado internacional, conversando com os grandes exibidores, apesar do Cinemark ser aí considerado um exibidor pequeno, a Uhum. gente está sempre em contato com as pessoas de cabeça nesse mercado. Então, a gente está sempre em contato com a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine, aqui no Rio de Janeiro, e Uhum. também com os outros exibidores e os colegas de trabalho. Mas é isso, Edgar, o problema é trabalhar nesse mar de incertezas que a gente não sabe quando vai voltar. A gente pode até conversar um pouco mais para frente, existem algumas previsões, mas é Uhum. isso, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo no cenário da saúde do Brasil. É uma questão, obviamente, que muda de cada estado e também muda de região para região. Eu moro Uhum. aqui na cidade do Rio de Janeiro, você está em Petrópolis, e Uhum. além de Petrópolis, a gente tem cinemas em outras cidades. Então a gente vai ter que acompanhar os protocolos internacionais, nacionais e ainda os municipais. Então é isso, é uma fase totalmente de incertezas. Pois é, até porque, como você bem lembrou, salas espalhadas por todo o Rio de Janeiro, cada cidade vive um momento, cada cidade está adotando um protocolo, embora 95% dos protocolos sejam idênticos, né, para poder preservar-se a saúde não só dos fregueses, né, dos frequentadores das salas de cinema, mas principalmente também dos profissionais, né, que trabalham, que atuam ali nos bastidores de cada unidade do Cinemax. Então, realmente é um momento até, como você falou bem, de uma certa angústia, porque você, ao mesmo tempo que quer poder voltar a atuar, você sabe que ainda como você mesmo disse, completamente incerto o momento que vai se dar a partir disso. Então, deixa E eu assim, vou. Diga, por favor. só para te completar rápido, Uhum. e assim, a gente não quer abrir as nossas salas com o público tendo receio de participar, com Sim, receio de estar ali. É um sim. momento de comunhão que as pessoas vão em família, vão com o namorado, a namorada ou com os amigos. A gente não quer que as pessoas aproveitem aquele momento com medo, tendo que estar afastado da pessoa querida que vai até o cinema. A gente não quer esse momento. Então a gente vai realmente abrir as salas quando a gente tiver certeza que vai estar Uhum. seguro para todos. Obviamente, a gente está numa fase que vai mudar a vida de todo mundo, todas essas questões de limpeza, de cuidado, é uma fase que a gente vai sair totalmente diferente, a gente vai tomar muito mais cuidado. Mas a Uhum. preocupação é essa, a gente não quer que o público se sinta inseguro em ir ao cinema, a gente quer que ele sinta tem a experiência que ele sempre teve da forma mais segura possível para ele e também, obviamente, para os nossos colaboradores. Uhum. Então, o Jefferson, até a pergunta, na verdade, ela complementava, porque eu ia até voltar um pouquinho a fita para te perguntar exatamente como foi para vocês aquele momento em que caiu a última gota d'água que transbordou o pote, em que foi se dito: temos que fechar. Como é que foi esse momento? Foi praticamente um momento de aflição, Edgar, porque a gente estava lá no escritório, a gente tem um escritório no Rio de Janeiro Uhum. e as salas ficam nas outras cidades, e o nosso diretor ele participou da coletiva lá de imprensa que o governador Wilson Witzel. Foi aquele momento crucial, todo mundo estava Uhum. na dúvida o que é que ele realmente vai anunciar e como é que vai ficar as condições das salas de cinema. A gente Uhum. já estava
acompanhando a onda mundial, cinemas sendo fechados na China, na Uhum. Europa, nos Estados Unidos, e a gente de certa forma sabia que isso ia acontecer. Sim. Mas quando acontece, a ficha demora um pouco a cair, a gente imagina que isso pode acontecer, mas quando a gente escuta, recebe uma mensagem no WhatsApp, ó, o governador diz que tudo está fechado, academia, comércio, cinema, é uma coisa que, assim, no escritório a gente começou a olhar um para o outro, a gente não sabia muito como reagir. A gente sabia, Uhum. obviamente, que tinha que comunicar isso para o nosso público, para os clientes. Então a gente correu para emitir um comunicado, eu já tinha previamente montado lá um textinho, mas Uhum. quando a gente recebe a notícia é terrível, sabe? E acho que a notícia foi no final de uma sexta-feira, Uhum. e a gente ficou na dúvida, não, vai esperar o final de semana, não vai esperar. Não, e a notícia foi tipo, vai ter que fechar agora. Então a gente nem sabia se ia conseguir manter o cinema aberto no final da sexta-feira. Uhum. Então a gente entrou em contato com o nosso departamento de RH, o departamento de pessoal, entrou em contato com os gerentes, ó, a notícia é essa, a princípio a gente vai fechar, já a partir de amanhã do sábado, a gente esperou o decreto do governador ser publicado no Diário Oficial, eles Uhum. publicaram um Diário Oficial extraordinário, e a gente Uhum. acompanhou e teve que fechar as salas já a partir do dia seguinte. E aí remodelar, rever todas as nossas práticas em relação aos funcionários, como é que ia ser, mas para o Uhum. público zero, zero cinema, infelizmente. Pois é, mas se Deus quiser, passaremos por isso juntos, tanto que aqui estamos e vamos nos encontrar ali à frente. Agora, vamos falar da parte boa do cinema, porque realmente é uma coisa que a gente aborda até com um certo peso na palavra, um certo receio também no perguntar, porque o cinema, exatamente é como você falou, é feito daquela experiência, é uma magia que realmente, mesmo aqui, olha, eu hoje estou remodelando aqui o quarto estúdio para poder em breve trazer novidades, mas mesmo aqui com uma mini sala de cinema montada, não é a mesma coisa. A gente ter aquele estrondo, aquela gargalhada espontânea, realmente não acontece, mesmo no seio do nosso lar. Isso é engraçado, né? Porque o cinema é uma experiência coletiva e, às vezes, uma reação num filme de comédia, para mim, eu vou rir, você vai chorar de tanto rir, e são essas experiências que a gente realmente gosta de viver e gosta de ter de volta. Então, vou te perguntar, Jefferson, nesse período que você tem atuado dentro do Cinemax, qual foi o filme, sem os medalhões, tá? Por favor, senão você vai dizer, é esse, esse, esse. Eu não quero resposta igual. Mas qual foi aquele filme que de repente você achava que vocês não iriam conseguir trazer por alguma situação com a exibidora que quando chegou, vamos dizer assim, foi a joia da coroa, foi uma felicidade? Cara, eu acho que está muito relacionado a esses filmes de Oscar, Uhum, porque nosso público, a maior parte, é um público popular. É um público uhum. que gosta de assistir uma comédia nacional como Minha Mãe é uma Peça. Aham, Faz um enorme sucesso, não só em Petrópolis, mas principalmente nas outras praças pequenas, Vassouras, Itaperuna e Paracambi, que é onde a gente tem cinema. Então eu acho que uhum, tem esses filmes que a gente recebe como Parasita, que a uhum, gente imagina muitas vezes que não vai ser o público do Cinemax, mas sim, a gente tem um público que quer muito esse tipo de produto, que é um filme. uhum, Esses filmes são considerados os filmes de artes. aham. Então, quer assistir o filme com áudio original, com a legenda e xinga a gente nas redes sociais. É incrível. Eu, às vezes, também lá no escritório, eu sou um pouco de voto vencido, porque eu sou um pouco desse público mais Uhum. do legendado. Aí, às vezes, o nosso diretor programa 4 sessões para um único filme e nenhum legendado. Eu digo, não, tenta colocar pelo menos uma sessão legendada, porque o público vai Sabia. assistir. Infelizmente, o público reage muito bem, mais em Petrópolis do que nas outras cidades. Petrópolis tem um público mais que curte esse tipo de conteúdo. Mas é isso, quando a gente consegue esses filmes mais de artes e que eles vão super bem,
É uma felicidade imensa. E até um recado para todo mundo que está assistindo, que saiba disso. Quanto mais as pessoas vão prestigiar o filme que gostam, mais aquele filme vai permanecer em cartaz. Então, quanto mais um filme de arte for assistido, maior a possibilidade da gente trazer produtos desse tipo. Pô, isso é bom, bacana, porque é não só o blockbuster, né? Não só o Arrasa Quarteirão, filme de ação, filme do baita efeito especial, mas, cara, cinema é feito por boas histórias, bons roteiros, boa fotografia, excelentes atuações. Então, às vezes, as grandes pérolas estão nessas pílulas, né, menores do cinema, que às vezes não tem tanta saída ou tanta divulgação, mas que acaba surpreendendo. E aquilo ali vira um boca a boca e realmente cria um burburinho e acaba virando um fenômeno. Você, por um acaso, tem algum filme, algum exemplo desse tipo em que o filme começou pequeno, de repente ganhou mais de uma, duas salas, e quando vocês viram, tiveram que estender a estadia do filme em cartaz? Edgar, eu acho que são aqueles produtos mais fora da curva. Por exemplo, o Dragon Ball Z que saiu. Acho que era esse o título, exato, não lembro agora. Não sei se era igual ao desenho, mas era da linha da saga Dragon Ball. Sim. E assim, o pessoal do escritório foi até um pouco relutante. A gente dizia, não, tenta colocar. E o público respondeu muito bem. A gente, de uma sessão, aumentou para outra sessão. São esses filmes, como Dragon Ball. Tem uns filmes também hoje em dia, os filmes ditos religiosos, como Milagre da Fé, que surpreende muita gente. A Superação Milagre da Fé. A gente bota uma ou duas sessões e acaba que o público se movimenta muito, as igrejas se juntam para ir assistir esses filmes, cobram demais, é um público super engajado que cobra a gente, então acaba surpreendendo. Muitas vezes, até para dar espaço para outros filmes, a gente tira. Em Vassouras, Itaperuna e Paracambi, que a gente só tem uma sala, às vezes a gente tira por uma, 2 semanas para privilegiar um público que está pedindo, e o público que sentiu falta daquele filme que saiu, pede tanto que a gente retorna. Bacana. Então acontece isso muito com filme religioso. Esses filmes que não estão muito na mídia surpreendem muitas vezes positivamente. A gente precisa arriscar. Cinema a gente tem, às vezes, 3, 4, 5 estreias por semana. Tem uns que não são tão bons, mas a gente precisa arriscar. A gente precisa colocar porque o público quer, o público gosta, e a gente produz esse tipo de cultura. Não adianta a gente colocar só aquele filme que o público quer. Que ele vai ficar mal acostumado. A gente tem que mostrar para ele que existem outras coisas muito boas sendo produzidas e que ele pode, que ele tem acesso. Então, tem alguns filmes como esses que eu citei que fogem à regra, são um caso fora da curva e que fazem um enorme sucesso. Positivamente, vai ganhando no boca a boca. Pois é, e até é realmente bacana, né, importante você ter tocado nessa questão dos filmes religiosos, porque ultimamente o cinema também pluralizou a questão da religião. São produções voltadas para o público espírita, para o público católico, para o público evangélico, ou seja, é muito bacana que, independente de qual seja a sua expressão de fé, ela tem estado ali representada nas telas, né? Então, até isso realmente é muito bom, porque leva cada vez mais e mais público também aí para acompanhar o que está estreando. Ô, Jeff. Não, e até o mercado, só para complementar, o mercado também está se especializando nessa área. Eu faço uma pós aqui no Rio, que uma das colegas de trabalho, ela é uma das colegas da pós de curso, ela trabalha numa assessoria voltada para o lançamento de filmes cristãos. Bacana. Então, eles só lançam filmes especificamente desse público, e como é um segmento, eles estão se especializando nessa área, então o trabalho deles é totalmente focado e muito bem feito. Então, há uma troca imensa com essa assessoria, com esse pessoal. Então, isso é maravilhoso, o público só tem a ganhar. Isso é muito bom de ouvir realmente, porque, afinal de contas, cinema é cultura. E falando exatamente cinema ser cultura, meu amigo, vocês também têm muita adesão de famílias, né? Pai, mãe, com os filhos, adolescentes, para filmes aí nessa faixa etária. Qual foi o teu maior carro-chefe aí para esse segmento familiar vamos dizer, nesse entreano de 2009 para 2020? Qual foi aquele filme ali que
tinham sessões esgotadas por semanas. Não tenho como fugir à regra, tem que ser o Minha Mãe é uma Peça, o 3. Não tem como, é o óbvio. O povo adora o Paulo Gustavo, é incrível os resultados. O pessoal bateu na gente porque eu acho que estava competindo o filme com um do Star Wars. Não foi do Star Wars, Edgar? Me ajuda a lembrar. Se não me Acho engano, que foi foi o no episódio final do 9. episódio. Foi isso O mesmo. pessoal, eu fiz uma enquete para você ter uma noção, nessas três praças que a gente só tem uma sala de cinema, Vassouras, Itaperuna e Paracambi. O público do Star Wars é extremamente engajado. O pessoal foi na enquete e votou muito pro Star Wars passar no cinema. Só que assim, não era para decidir o filme, era só para saber a opinião. No fundo, no fundo, a gente sabia que o Minha Mãe é uma Peça ia ser melhor. Uhum, Porque a gente sabe o histórico do Star Wars no interior. uhum, Infelizmente, não é um filme que tem grande engajamento entre as pessoas de cidades pequenas. uhum, Então, a gente apostou no Minha Mãe é uma Peça, aham, apesar das pessoas terem ido lá na enquete e terem ganhado. O aham, filme foi um tremendo sucesso. Fez aí, acho que no Brasil inteiro, 11, 12 milhões. Nas uhum, salas da gente, em Petrópolis, a gente colocou no mercado e colocou lá no Hiper, no Alto da Serra. uhum, Foi um enorme sucesso. A gente não se arrepende. uhum, Mas, assim, obviamente, é extremamente importante ter esse retorno do público. Depois a gente colocou uma semana do filme do Star Wars nessas praças pequenas. aham, Mas é isso, Minha Mãe é uma Peça é um filme que agrada pai, agrada mãe, agrada o jovem, a criança, todo mundo vai, é aquele humor até um pouco bobo, aham, mas sabe, aquele momento que você vai e relaxa. Eu não sou um uhum, dos grandes fãs de comédia, uhum, mas eu fui ver o filme e adorei, assim como os farofeiros. Eu fui assistir, a distribuidora convidou a gente para ver o filme e eu fui assim, totalmente desacreditado. E quando fui, rachei o bico, morri de rir, uhum. sabe? É muito bom. Comédia nacional ainda surpreende muito, muito e vai muito bem nas bilheterias. Acho, não lembro agora, Os Homens São de Marte, não lembro. O filme da Mônica Martelli Isso. também foi muito bom. Acho que no final de 2018 tinha também a participação do Paulo Gustavo, a Ingrid Guimarães com filmes de perna pro ar também vai muito bem. Esses filmes para família são, assim, na rede Cinemax, na rede Cinemax é certo. Certo de dar certo. Até porque, né, como você está falando, o Paulo Gustavo também traz aquele humor, a Ingrid Guimarães, a Mônica Martelli, que as pessoas se identificam, né? Cada um na sua faixa etária, mas se identificam porque são histórias praticamente do cotidiano, né? Então não fica nem difícil de inventar. As pessoas só vão realmente se aproximando ali do que está sendo contado na tela. Isso é muito bacana. Ô Jefferson, agora, se você me permite, eu vou até quebrar o nosso protocolo, que geralmente a gente faz perguntas ao final. Mas o nosso amigo aqui, o Felipe Paiva, ele fez uma pergunta muito interessante, tá? Que é bem bacana. Se você puder, responda, tá? Se não, também a gente faz uma outra sessão, se o público quiser um pouquinho mais à frente, se Deus quiser. Mas Não, fica à vontade. a pergunta dele foi: Cinemax já pensou em transmitir eventos como o Super Bowl? E também, se vocês pensam em realizar eventos só com filme cult? Aí para o Felipe que perguntou, até vi uma pergunta grandinha, eu não cheguei a visualizar bem o que era, Uhum, mas sim, a gente já pensou sim em transmitir eventos esportivos, a exemplo do Super Bowl, que acontece muito nos grandes cinemas, uhum, mas para transmitir o Super Bowl não é uma questão fácil como um filme. Para a gente uhum, transmitir o Super Bowl, a gente precisa de uma tecnologia específica para receber a transmissão daquele produto. É um produto que passa ao vivo, então a gente precisa transmitir ao vivo para o público. Ao contrário dos filmes, os filmes chegam em HD, o material que chega para a gente materialmente, a gente envia para os cinemas e é descarregado no projetor. Já o uhum, Super Bowl ou outros campeonatos esportivos, a gente tem que transmitir ao vivo. Infelizmente, a gente não tem essa tecnologia disponível para transmitir esses eventos. A gente adoraria, mas é uma questão que demanda aí uma questão tecnológica mesmo, mas a gente pretende, obviamente, adquiri-la um dia e transmitir. Sobre essa uhum, questão dos filmes cults, antes da pandemia, antes dessa fase, a gente estava planejando lá no Cinemax, e eu espero que a gente retorne
pós-pandemia com esse projeto, que era Uhum. trazer os clássicos Cinemax, Uhum. que seria um projeto com filmes que fizeram muito sucesso no passado. Uhum. E era uma sessão assim, não para trazer somente aqueles filmes que bombaram muito, para Uhum. trazer aquele produto mais elaborado, entraria um pouco nessa categoria dos filmes cults. A gente estava até Uhum. debatendo lá no escritório, a gente viu Amadeus, que é um filme que conta a história do Mozart, e é um filme considerado espetacular. Eu depois assisti, acho que tem umas 3 horas de filme, mas assim, você não pisca o olho, é maravilhoso. Então a gente tava com esse projeto realmente de trazer esses produtos que fizeram sucesso no passado e que, assim, culturalmente é muito rico, pode ser considerado cult, creio que seja na categoria que o Felipe tenha mencionado, Uhum. e creio eu que seja um projeto que sim, a gente vai retornar pós-pandemia. Até aproveitando então o gancho da pergunta do Felipe, eu vou relembrar que vocês, de uma certa forma, faziam eventos, né, realizavam eventos com filmes clássicos, mas mais para o gênero do terror, certo? Eu não vou lembrar exatamente, não sei se você está mencionando depois que eu cheguei lá, Cinemax, depois de 2017. Uhum. Mas eu lembro que a gente às vezes fazia alguns festivais de terror, pegando mais os filmes que eram um pouco mais recentes, tinham passado, sei lá, 3 meses antes, a gente segurava lá no projetor e Uhum. fazia um festival. Mas, assim, eu não lembro, a partir do momento que eu cheguei lá no Cinemax, em fazer esses festivais com filmes antigos. Nos últimos meses, as distribuidoras disponibilizaram filmes como o Iluminado e o Uhum. Matrix também, que a gente Sim. conseguiu passar. Mas daí eles Uhum. precisam dar essa autorização. São eles que entregam o produto para a gente. A gente não pode colocar qualquer filme a qualquer momento. É um pouco complicado. A gente precisa da autorização da distribuidora, que é a proprietária do filme. Até porque, como você mesmo já mencionou, né? Você recebe o material em HD, ele vem com uma chave, né? Ou seja, um código de segurança, só é liberado para uma determinada sessão, ou duas que sejam, num Uma determinado horário. programação, geralmente, na semana. Pois é, então, é uma coisa que não é muito simples de se realizar, embora as pessoas acham que é uma vontade do cinema e tal, não, mas existe todo um trâmite burocrático e às vezes até vocês também ficam sentidos, né, penalizados por não poderem realizar ali aquela determinada situação que está sendo pedida. Ô Jefferson, vamos então continuar passando aqui, relembrando aí a excelente trajetória do Cinemax. Vamos falar aqui ainda um pouquinho de 2019, né? Como é que foi essa loucura toda no ano de 2019 aí com o encerramento de Vingadores, com o encerramento de Star Wars, como foi isso, assim, do ponto de vista exibidor? Agora eu quero ouvir de você o bom e o ruim de terminar essas duas sagas. Eu sempre começo as coisas com ruim para depois terminar com bom, terminar com um sentimento positivo. Eu acho que o ruim não é que seja ruim. Quanto mais gente dentro do cinema, melhor. A gente fica feliz tanto Uhum. pelo lado da gente, o lado empresarial, quanto do público. Porque se o público está indo, ele está querendo ver, ele está comentando com os amigos, com a família, os conhecidos. A gente fica muito feliz em ver as salas cheias. Uhum. Mas daí é tanta gente que às vezes para atender as necessidades de cada um é complicado. E cliente, assim, cada um tem seu gosto e hoje em dia cada um quer ter as suas necessidades supridas do seu jeito. A gente vive em comunidade, a gente tem que chegar num consenso aí que seja importante para todo mundo. Uhum. Às vezes é uma onda de pessoas pedindo algo e que a gente não pode fazer. Uhum. Exemplo disso que você falou, a gente tem que cumprir as exigências das distribuidoras. Uhum. Às vezes a gente não pode colocar, para as pessoas terem ideia, dois filmes numa mesma sala. A Uhum. gente precisa botar apenas um filme com todas as sessões, a gente falar o full, a gente precisa colocar todas as sessões daquele filme. Uhum. Então, assim, é extremamente complicado atender às expectativas de todo mundo, mas a gente se esforça ao máximo para que todo mundo saia dali feliz, satisfeito. Eu acho que o ponto negativo seria esse: a gente não consegue, por Uhum. imposição, por regras, por também estrutura física, a gente não consegue atender a todo mundo.
E eu acho que outro ponto negativo, obviamente, é que a gente não vai ter mais esses produtos. A sobrevida de cinema, a gente depende desses filmes que tragam muita gente para as nossas salas. O filme médio, hoje em dia, Edgar, ele não está performando muito bem. As pessoas Uhum. não estão tão motivadas para sair de casa para assistir um filme ali que tem uma repercussão mais ou menos. Então, isso é um desafio para nós, exibidores, para procurar alternativas que façam com que o público saia da sua casa para assistir qualquer filme, e não só aquele filme como um Vingadores, um Rei Leão da vida. A Uhum. gente quer que ele assista todos os produtos. E a parte positiva é isso, é ver o retorno, todo mundo querendo comprar antecipado para garantir ali o melhor lugar para assistir o Vingadores, todo mundo cobrando da gente um combo, um copo, um brinde, o que quer que seja. Esse Uhum. retorno do público é muito positivo, a gente se prepara lá, chega, sei lá, 3 meses de antecedência, pessoal, tá vindo tal filme. Então a gente corre com tudo, a gente espera a distribuidora mandar os materiais, a gente é muito dependente das distribuidoras, que a Uhum. gente recebe os cartazes, recebe as artes virtuais. Então quando a gente recebe esses materiais, a gente faz o mais rápido possível. Mas tem filme, por exemplo, Malévola. O filme faltando uma semana para estrear, a gente não recebeu os cartazes porque o pessoal comentou internamente que a Angelina Jolie, a grande atriz do filme, era uma Uhum. das produtoras e ela estava controlando os mínimos detalhes como a cor do cartaz. Então, assim, se a distribuidora lá de fora não manda pra gente, não manda pra distribuidora aqui na nacional, na sede nacional, e aí eles não mandam pra gente, a gente fica um pouco à mercê. Então, assim, a gente depende muito desse pessoal. A gente já chega com o produto pronto, eles mandam pra gente. E a gente tem que retransmitir aquilo, mas a gente também precisa dessa cadeia nesse tripé aí do mercado cinematográfico, produção, distribuição e exibição, conversando na mesma linguagem para que a gente consiga seguir em frente e fazer o melhor trabalho. Mas é isso, o ponto positivo é o retorno do público, ver todo mundo, as salas cheias, isso é de uma gratidão, é gratificante para todos nós da equipe. Os próprios funcionários chegam, Jefferson, assim, é muito corrido, mas que bom que todo mundo está vindo e está comprando e está participando e quer assistir, é o máximo, Edgar. Pois é, então, eu até aproveitando aí o ensejo, quero deixar aqui registrar também um beijo para a nossa gerente aqui do Mercado Estação, a Elazir de Souza. Olha, é um amor de pessoa. Rapaz, sempre nos recebe de braços abertos, um sorriso no rosto. Ela pode estar extremamente atarefada. Atua lá na bomboniera, atua no caixa, corre na sala de projeção, mas ela sempre tem um jeitinho meigo, carinhoso, extremamente profissional também para nos atender. A tua gerente do Hiper ABC, infelizmente eu não conheço, mas ou seja, são essas pessoas que imprimem, né, a marca do Cinemax em cada unidade, então também é bom ressaltar não só a direção, a gerência, o escritório, RH, advocacia, mas principalmente ali o pelotão de vocês que tá de frente. Isso é bom, bacana também da gente lembrar. A gente precisa muito valorizar esse pessoal que fica no PDV, o ponto de venda, porque às Uhum. vezes a gente no escritório aqui no Rio acaba cobrando muito desse pessoal, Uhum. mas eles cortam um dobrado na unidade física, porque o cliente exige muito dele, cobra demais, cliente obviamente sempre vai ter a razão, então acaba que esse pessoal que fica no ponto de venda, os gerentes, Elazina no Mercado Estação, a Heloísa no Alto da Serra, lá no Hiper, tem a Uhum. Luana, que é de Paracambi, o David de Itaperuno, o Alex de Vassouras. A gente precisa valorizar muito esses profissionais, porque eles cortam um dobrado nas unidades dos nossos cinemas. Tá certo. Então fica aí o nosso registro de gratidão também. Um abraço forte, até porque hoje, né, é o dia do abraço, então virtualmente a gente deixa o abraço, o meu abraço para você, para todos do Cinemax, para todos que estão nos assistindo também. É importante a gente lembrar. Ô Jefferson, agora vamos avançar um pouquinho a fita, vamos trazer exatamente para 2020, né? Antes de haver esse recesso, por conta da pandemia, ainda estava havendo uma movimentação até muito grande nas salas de cinema. Você é capaz de, pelo menos, lembrar, se não três, pelo menos dois filmes que tiveram grande adesão junto ao público antes desse período de recesso?
A gente no começo de 2020 ainda pegou um restinho assim de Minha Mãe Uma Peça, mas assim, Uhum, de filme sem trazer do final de 2019, a gente teve o Frozen, que uhum, assim, foi uma expectativa muito grande, porque o primeiro filme teve uma boa quantidade de público, uhum, mas o filme muito em questão de produtos, licenciatura, produtos licenciados, a música fez muito sucesso, então a gente estava com expectativa muito alta em cima do uhum, Frozen. O filme atendeu muito bem, acho que fez uns 8 milhões aqui no Brasil, é um número muito bom. uhum, Outro filme assim que também surpreendeu, eu assisti a convite da Paramount, assisti ao filme, ao Sonic, que é um filme maravilhoso, acho que uhum. fez uns mais de 2 milhões, que Sim. assim, a gente viu que era um produto muito bom, Uhum, mas eu particularmente não achava que fosse surpreender tanto. O filme segurou até, acho que até o final da pandemia. É um filme maravilhoso que vai ter continuação, que não assistiu, veja, o final dá uma brecha para a sequência, é maravilhoso, não vou dar, obviamente, spoiler, porque o filme ainda está um pouco recente, mas que fez um sucesso muito bom. E de 2020, você pediu três. Eu acho que dá para destacar aí o Arlequina. aham, É um filme que fez ali um público bacana a nível Brasil. A gente esperava um pouco mais do filme por causa da questão de si, a Margot Robert. A gente tem uma expectativa muito alta. O filme foi um filme ok, sabe? Se aham. a gente tiver que destacar aí nesses três pódios, Frozen, o Sonic e o Arlequina. Bad Boys 3 ainda chegou a entrar na programação também? Chegou sim. Acho que o filme performou no Brasil com um pouco mais de 1 milhão de público. Foi bem também. É aquele filme tradicional que todo mundo quer ver, que é o filme de geração, mas que o público novo também quer acompanhar. Então, assim, quem assistiu no passado, nos anos 90, início dos anos 2000, vai querer assistir e acaba prestigiando. São filmes que são extremamente importantes e a gente está numa onda aí de filmes do passado, depois de 20 anos, 10 anos, vem aí uma nova edição, assim como o Matrix vai vir o 4. Isso Uhum. é, isso é Pois é, então, eu já vou te pedir para, por favor, reservar aí um par de ingressos para o Bad Boys 4, que está vindo aí, e Matrix 4 também. Né? São, como você falou, são filmes de gerações e estão trazendo aí de novo uma galera que era praticamente criança para adolescente no determinado período. Eu sou jovem, né? A cada live que eu faço eu rejuvenesço, embora o cabelo esteja me entregando um pouquinho hoje, né? Mas é efeito da pandemia, vai passar. Mas, ou seja, é muito bom realmente ver essas produções retomando. E até uma informação aqui fresquinha, dentro do assunto que a gente está falando, embora o Sonic tenha se saído muito bem nas bilheterias, rapaz, por enquanto a Paramount não falou nada em continuação, tá? Deixou ali. Pois é, tá, é isso aí importante. mesmo. Internamente também lá no mercado a gente não sabe de nenhuma novidade. A gente acredita Uhum, que vai rolar muito por causa do desempenho. Quando o filme vai bom assim, deixa com um gostinho de quero mais, a gente acredita que vai ter, uhum, apesar de que não tenha uma confirmação, sabe? Tem esses filmes que a gente pensa, por exemplo, Coringa é um filme que a gente adoraria ter uma continuação. Você uhum, tocou aí num ponto primordial para cinema. uhum, Que acabou que a gente não entrou nesse assunto. A gente precisa de bons roteiros. Às vezes eles querem reinventar a roda, mas a roda já está pronta. Então não adianta vir com aquela tecnologia surreal. Tem esses filmes, uhum, obviamente, que são muito bons, como Avatar. Mas às vezes uhum. eles colocam umas coisas meio extraordinárias, acham que vai atrair o público e não vai. Tem que ter uma boa história. Então, assim, Coringa, Sonic, a gente não tem nenhuma notícia, mas principalmente Sonic, a gente acredita que sim, vai ter uma continuação. Pois é, vamos torcer aí, cruzar figas para vermos o ouriço azul, se Deus quiser, de novo nas telas. Ô Jefferson, então aí numa determinada altura do papo, tá bom, bacana. Antes da gente entrar num outro cerne aqui, você falou exatamente de um ponto interessante. História, tecnologia, excelentes atuações, direção, tudo isso faz a diferença. E ontem a gente recebeu aí, fomos brindados com o trailer do novo filme do Christopher Nolan, o Tenet, né? Tenet Isso. que aí até o momento está com data de estreia mantida para julho. A gente não sabe Dia se isso, 23. pois é, não sabe se isso vai mudar.
mas estamos acompanhando também os desdobramentos. Qual foi a sua impressão como espectador desse trailer? Vou deixar você dizer. Não, pela minha cara você já vai saber a resposta. Eu ainda não vi o trailer. Você me pegou assim com as calças curtas. A Eu produção tá me preciso ter. soprando. Não, a produção tá me soprando aqui que é para eu te tirar da live. Não, me cancela. Eu preciso ser cancelado. Eu preciso ser cancelado. Rapaz, olha, corre para ver. Eu vou ver. Corre para ver, Mas assim, do que porque você. Vou jogar a bola agora é para você. A bola tá com você. Do que você viu, o que que você pode comentar pra gente? Venda o produto pra gente. excelente. Então, se você viu A Origem, se você viu a trilogia Cavaleiro das Trevas, e principalmente se você pegou um dos primeiros projetos do Christopher Nolan, meu Deus, agora me fugiu o nome, Amnésia, é praticamente tudo isso batido num liquidificador, talvez com uma pitadinha de Matrix, porque ele não diz exatamente aqui a história veio, mas ele te deixa muito instigado para participar de uma experiência cinematográfica. Porque no elenco você tem ali o filho do Denzel Washington, que é o John David Washington, gosto muito dele, participou de uma produção muito bacana, que eu vou te puxar a orelha, ficou uma semana só em cartaz no Cinemax, tá? O Homem da Clã. Mas é isso, tem que prestigiar o filme, senão o filme não vai. É assim, viu que o filme vai ser lançado, vá no primeiro dia, ou se não, manda uma mensagem lá pra gente, ó. Pessoal, manda lá, pode entrar em contato nas redes sociais, a equipe, a gente responde, e a gente dá uma previsão real, ó. Se o filme for bem, ele continua. Você tem que ver o quanto antes. É por isso que o povo entra em contato, vai ficar até quando? A princípio, até dia tal, porque a programação começa na quinta, termina na quarta. Às vezes, chegou na quarta, o filme vai sair na quinta, não tem como. Tem uns filmes que, infelizmente, as pessoas não vão prestigiar, não tem como a gente manter, até para dar espaço para as outras produções. Exato. Então, só para concluir, é um trailer que te deixa sem entender direito o que se passa e, ao mesmo tempo, com uma vontade absurda de querer ver esse filme já de imediato. Então, ou seja, eu acho que Tenet vai ser mais uma daquelas produções, né, como todas que têm a assinatura do Christopher Nolan, de causar um impacto dentro da indústria do cinema. Agora, falando exatamente de cineastas e impacto na indústria do cinema, vou te colocar na berlina porque eu não sei se você está acompanhando, mas a gente precisa perguntar. Avatar foi um marco, né, da produção cinematográfica, veio com a implementação da tecnologia 3D nas salas de cinema, foi realmente ali um sucesso absurdo. O que você, Jefferson Borges, espera agora, talvez assim, como exibidor dessas novas sequências de Avatar? Edgar, é uma grande dúvida que eu tenho em relação ao filme, porque assim, acho que repetir o sucesso do primeiro vai ser muito complicado, vai ser, assim, não impossível, tudo pode surpreender. Mas eu acho sim que o filme ainda vai trazer um público muito bom pra gente. Eu assisti o primeiro Avatar na época que lançou. E é um filme maravilhoso que eles estão gravando tudo de uma vez, todas as sequências. Não sei se isso vai atrapalhar de certa forma. Obviamente, eles vão ter que entregar um produto totalmente bem diferenciado, vamos dizer, filme a filme, porque parece que quando dizem tá gravando tudo de uma vez, parece que vai ser uma coisa muito linear, muito parecida. Mas a gente espera assim, que o filme faça um enorme sucesso, porque a tecnologia, a história, tudo, a direção do Cameron é sensacional. Então a gente tem altas expectativas em relação ao Avatar. Por enquanto só está saindo umas fotos de gravações, a gente não tem grandes novidades, mas a gente espera que o filme faça um enorme sucesso. Pois é, vamos torcer, porque aí agora juntando essas duas produções que nós mencionamos aqui, eu vou te deixar impressionado com o valor de cada uma, tá? Tanto Tenet quanto
cada sequência de Avatar tem, em média, de orçamento de produção, 250 milhões de dólares. 250 É muita milhões. grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, ou seja, o investimento é alto porque espera-se um retorno mais elevado ainda. Falando exatamente disso, Jefferson, aí eu também tenho que tocar num assunto sensível, né? Nem tudo são flores, algumas coisas são dores. Quais foram, pelo menos assim, 2 filmes, pode ser 2019, 2020, que seja, que vocês também esperavam um retorno e não veio? Edgar, eu vou um pouco mais longe porque se tornou um caso bem emblemático lá no escritório do Cinemax. Eu ainda não estava lá, não foi nem um filme 2019, 2020, mas o pessoal comenta que na época que foi lançado o Mulher Maravilha, agora com a Gal Gadot, o primeiro, Uhum. e estava concorrendo lá um dos filmes do Piratas do Caribe. Uhum. E a direção do escritório apostou no Piratas do Caribe. Toda a outra parte do escritório estava apostando no Mulher Maravilha. Eu digo, só sei que se tornou um caso super emblemático lá com a gente. Até hoje isso é comentado, Piratas do Caribe afundou, foi péssimo de bilheteria. E no sentido contrário, o Mulher Maravilha, acho que para esfregar na cara da gente, foi extremamente bem. Pois é. Então a gente tem que repensar tudo isso, como é que a gente ia trazer o filme, se a gente já tinha colocado o Piratas do Caribe naquela questão que a gente estava conversando de obrigatoriedades, a gente tem que manter o filme em X semanas, às vezes. Uhum. Então, por mais que o filme não vá bem, a gente tem a obrigação de botar aquele filme em cartaz. Então, assim, se tornou um filme extremamente emblemático para a história do cinema. O Piratas do Caribe, que foi escolhido, não saiu bem. O Mulher Maravilha, que estava concorrendo, vai entrar, não vai entrar. Porque, assim, às vezes a gente tem que apostar num filme pela quantidade de salas que a gente tem. Petrópolis é mais tranquilo. Sim. Mas nas praças pequenas é aquele tiro. Por exemplo, o caso também que eu usei é o Minha Mãe é uma Peça. Foi um risco também escolher Minha Mãe é uma Peça em detrimento do Star Wars lá nas praças menores. Mas a gente acertou. Tem os casos de sucesso e os casos de insucesso, sabe? Tem uns filmes que às vezes a gente vê, como exibidores, nós somos convidados pelas distribuidoras para as cabines, assim como você, no papel aí de jornalista, comunicador e nessa área de cultura. A gente assiste com antecedência, a gente tem uma ideia do que vai ser. Uhum. Mas assim, a gente precisa colocar em cartaz, a gente trabalha com um produto, o produto chega para a gente precisa colocar em cartaz. Uhum. Tem os filmes que surpreendem para bom e tem os filmes que surpreendem para mal. Agora, eu vou, sincero, honestamente, algumas pessoas podem até discordar, mas eu vou deixar aqui a minha impressão de um filme que eu esperava muito e ficou na média. Talvez você até lembre, porque a gente falou mais ou menos dele aí pelo WhatsApp, mas olha, rapaz, Projeto Gemini, misericórdia. Todo mundo esperava. Edgar, eu vi esse filme num evento em São Paulo. Todo ano tem a Expocine, que é uma das maiores feiras cinematográficas aí entre as pessoas do mercado. É voltado especificamente para o mercado cinematográfico. Eu assisti lá. E assim, o filme trazia essa tecnologia que as pessoas super valorizavam e a gente entrou na sala para assistir ao filme com expectativa super elevada e a gente saiu um pouco decepcionado. Porque tinha uma estética ali que é um pouco desagradável aos olhos, não sei, vai que no futuro a gente esteja mais acostumado, mas tinha uma estética muito de game, sabe? A gente Uhum. assistia aquilo e ficou um pouco estranho, sabe? Tinha, de certa forma, o filme não é extremamente ruim. O Uhum. filme tem um quê bacana, essa questão do Will Smith, um pouco mais velha, a versão mais jovem, vamos dizer assim, simplificando. Mas essa questão da tecnologia acho que pesou um pouco, sabe? A gente vai. Não dá. Foi isso que a gente estava conversando, a questão de, às vezes, tenta reinventar a roda. Não adianta vender muito um chuchu dizendo que é, sei lá, um morango e chegar lá, a gente sabe no final das contas que a gente vai comer um chuchu. Não dá. Exatamente, exatamente. Ô Jefferson, vamos aí para os 10 minutinhos finais. Você falou uma coisa muito interessante, que é exatamente
apostar-se nos filmes de Oscar, ou seja, os filmes, vamos dizer assim, com uma pitadinha um pouquinho maior para a arte mesmo, né? Sem tantos efeitos, sem tanta alarde tecnológico, mas que aponta realmente para a atuação, para a produção em si. Tá? A minha pergunta é a seguinte: 2021 a Academia já anunciou que não teremos aí a realização da cerimônia, até, né, evidentemente, por conta do momento em que a gente atravessa. Como você avalia um dos teus principais concorrentes que passou a integrar aí as premiações, que é o serviço do streaming? Edgar, como público, eu vejo como uma pessoa consumidora de audiovisual, sabe? Eu sou faminto, eu assisto muita coisa, série, filmes, trabalho muito com essa questão dos filmes, mais profissionalmente, mas eu adoro a questão das séries. Eu acho que como público todo mundo tem a ganhar. Mas como exibidor, eu acho que cabe a nós, Cinemax, tentar buscar alternativas cada vez melhores para que o público possa ir nas nossas salas. Eu acho que é algo que não só para a gente, mas é um recado para o mercado inteiro. A gente tem que sim sempre melhorar. Eu acho que a gente já estava tendo um pouco desse impacto do streaming no nosso produto, o cinema, naquela experiência, mas eu acho que a pandemia trouxe isso de uma forma muito mais forte. Eu acho que o mercado precisa se unir cada vez mais e acredito que ele está bem unido nessa fase de pandemia. A gente está tendo umas reuniões com certa periodicidade muito bacana com os grandes exibidores. A gente vai ter que procurar alternativas muito bacanas para o público, até as nossas salas, até o cinema. E assim, cinema é uma experiência única. A Globo faz a propaganda lá, cinema em casa. Pode até ser cinema em casa, mas não é aquele cinema como o Cinemax ou qualquer outro cinema. Aquela tela gigante a gente não tem em casa, aquela pipoca que é feita de um jeito especial pelos nossos funcionários, os funcionários de cinema, não é igual a pipoca que a gente faz em casa. A experiência que a gente tem em comunidade, indo com um parente, indo com um filho, indo com a namorada ou o namorado, com em família mesmo, isso a gente muitas vezes não aproveita em casa. É muito raro a gente convidar um amigo para assistir um filme em casa. Então a gente se junta para assistir um filme no cinema. Aquela experiência ainda é única, nunca vai acabar. O streaming nunca vai tirar essa essência, essa magia do cinema. A gente até vem publicando uns vídeos nas redes sociais para ressaltar isso. Filmes como Titanic, com aquelas cenas incríveis, grandiosas, de Harry Potter, e Matrix, com todos aqueles efeitos, a gente não consegue ver isso com detalhe, com qualidade de imagem de som em casa. Às vezes muita gente escolhe assistir filme num celular, que aquilo fica minúsculo. Na televisão de casa, as televisões estão cada vez maiores, mas ainda não se compara à experiência de cinema. A gente compartilhou um tempo atrás um vídeo das pessoas gritando, assistindo Vingadores. A cena de todos eles socando lá o Thanos e turma, todo mundo gritando, vibrando. Isso não acontece em casa. Gente, em casa é uma experiência muito solitária. É bacana isso. A gente tá junto com as pessoas, a troca, sai de casa, a comunhão, a socialização. Isso é muito importante. Cinema vai continuar tendo essa magia. E nós, como exibidores, como um todo no Brasil e no mundo, a gente vai procurar cada vez mais alternativas de agradar o público, de entregar bons produtos para ele, porque essa magia nunca vai acabar e a gente só tem dentro de uma sala de cinema. Pois é justíssimo realmente isso que você está falando, porque nós, quando retomamos aqui os trabalhos do PopFan, nós ficamos durante um certo período parados mesmo, questões internas, agora retornamos à ativa, e eu lembro de 2 clipes, um a gente até compartilhou, que exatamente foi praticamente a maneira em que a gente abriu a conversa. A arte, a 7ª arte, né, que é o cinema, ela reforça, às vezes, tudo aquilo que nós gostaríamos de ser e que a gente acaba, de repente, se tornando
ou nos abstraindo da própria realidade, seja durante 1 hora, 1 hora e 20, 2 horas, o que seja, porque o ser humano precisa disso, precisa respirar cultura, entretenimento, conhecer novas culturas. Eu acho que isso é muito importante, que através da tela, da magia do cinema, isso é capaz de ver-se e continuará a ser visto por inúmeras gerações realmente. Ô Jefferson, eu realmente não tenho palavras para te agradecer, porque, eu repito, né, nós do PopFan, com vocês do Cinemax, nós desenvolvemos uma relação profissional, a relação profissional tornou-se uma relação de amizade, mas hoje a gente está aqui como 2 profissionais discutindo realmente esse momento importante, difícil, para que as pessoas também saibam a realidade de vocês nesse exato momento. E eu faço então um apelo, e até já vou deixar o tapete vermelho estendido, você vai gostar do que eu vou dizer, porque assim que as salas do Cinemax voltarem à ativa, aqui em Petrópolis, nós vamos realizar uma promoção, vamos sortear um par de ingressos para o Alto da Serra e outro para o Mercado Estação, porque a gente quer presentear as pessoas com o retorno da cultura na tela do escurinho do cinema. Então, eu te agradeço muito pelo teu tempo aí nessa noite de sexta-feira. Não seria nada mais justo que, além do tempo, a gente pudesse também valorizar o trabalho de vocês, meu amigo. Edgar, eu que te agradeço. Eu queria muito, tanto para o público quanto para os nossos parceiros como vocês, ter uma equipe maior, ter condições para poder realmente me dedicar a todas essas questões, as demandas que o público traz, as demandas que você, representante do PopFan, traz para a gente. A gente queria muito oferecer muito mais do que a gente pode oferecer. Agradeço demais o convite, você tocou aí num ponto extremamente importante. Importante. A importância, o quão indispensável a arte é na vida do ser humano. Sem a arte, a vida seria mais sem graça, e a gente precisa disso, e dentro da arte, a 7ª arte, a gente precisa do cinema. Pode ter certeza para todo mundo, e até para também o seu conhecimento. A gente vem se reunindo semanalmente com os gerentes, fazendo videoconferência, para ver como é que a gente vai reabrir. A gente está acompanhando todos os protocolos internacionais, cuidados de máscara, álcool em gel, distanciamento, questão de facilidade de venda, questão de facilidade de compra. A gente está vendo cada detalhe, e a gente também está entrando em contato com parceiros, assim como você, que a gente também deixa de portas abertas para esse retorno para o Cinemax, que a gente quer voltar com tudo e da melhor forma possível, e obviamente com segurança para todos nós, tanto o público como o funcionário do Cinemax. Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço realmente, amigo. E a gente, vamos torcer para que a gente possa realizar uma segunda edição, que eu acho que o papo foi bom. Quem está aí nos assistindo, gente, por favor, joga uns corações aí, porque normalmente são entrevistas, declarações assim mais formais que acabam saindo, e hoje foi informal, mas extremamente informativo. Realmente, eu não vou sair daqui enquanto não subir pelo menos um coração. Não eu vou ter que convidar tipo, algum amigo meu, o pessoal vai lá, joga um coração. Suelen acabou de entrar, Suelen poderia jogar um coração pra gente, tá, Suelen Oliveira? Vamos subir aí um coraçãozinho, que é o Jefferson. E o lá, subiu. Ô Jefferson, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo tempo. Abraços aí ao Gilberto, a toda a família Cinemax, novamente a Elazir, aqui do Mercado Estação. Se Deus quiser, em breve a gente está juntos. Não existe um novo normal. Existirá o pós-pandêmico. É diferente. Vamos acabar com essa nomenclatura que é horrível de fato. É o pós-pandêmico. Vou até anotar isso. Merece ser dito. Chega disso. Meu amigo, muito obrigado. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Se Deus quiser, a gente está juntos em breve. Fica ligadinho aqui também, Jefferson, porque vão ter mais anúncios aí do PopFan. Tem umas novidades que a gente está trabalhando. Alguns dias a gente vai poder revelar o que está vindo aí pela frente. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Show. Uma boa noite para ti, um bom descanso e um bom final de semana. Igualmente, Edgar. Toda novidade que a gente tiver, a gente passa, pode chamar que a gente está às ordens. E obrigado também a todo mundo que acompanhou. Obrigadão.
Tamo juntos aí. Eu vou tirar você aqui, vou deixar suas considerações finais. Obrigado, Jefferson. Show, tchau, tchau. Gente, então a gente trocou uma super ideia aí com nosso amigo Jefferson Borges. Não somos parentes, ou somos, enfim, eu não sei, vou ter que pensar. Mas peço que vocês continuem acompanhando o trabalho aqui do Pop Fan. Estamos voltando, estamos trazendo algumas dinâmicas diferentes. Temos aí entrevistas com super nomes aí da cultura pop, do entretenimento. Só vocês pesquisarem aí no feed. Tem novidade a caminho. Semana que vem tem 3 lives. Acompanhe as notícias aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Beijo e fui!